no mundo ficcional onde o Senhor dos Anéis se passa, existem vários seres e criaturas mágicas, dentre elas, os elfos, descritos como um povo justo, antigo, sábio e livre de procedimentos estéticos. Esses seres são corriqueiramente representados com a pele branca, às vezes trajando roupas brancas, prateadas ou verdes, com os cabelos quase sempre loiros e as orelhas, claro, pontiagudas. Mas peraí, orelha pontiaguda? Onde que tá escrito isso? Eu não li essa descrição específica nem nesse livro, nem nesse, e muito menos nesse. Isso aqui é o que mesmo? Ah, é Sailor Moon. E agora? Bom, o formato das orelhas dos elfos é um assunto de extrema importância, mas o diagnóstico final é inconclusivo. As poucas referências a esse detalhe anatômico específico são vagas e indiretas. Não dá pra saber ao certo, não tem resposta definitiva, fica por imaginário subjetivo do leitor. Imagine uma orelha. Então é claro que quando esse livro foi adaptado para o cinema, lá nos anos 2000, e o diretor Peter Jackson optou pelas orelhas devidamente pontiagudas, essa decisão específica gerou um acirrado e sofisticado debate sobre liberdades artísticas, sobre purismo em adaptações literárias e, claro, sobre a integridade da obra que está sendo traduzida de uma mídia para outra. Eu tô brincando, ninguém liga para formato de orelha. O que as pessoas realmente ligam é outra coisa. O que realmente acirra os nervos de muita gente é quando um ator negro interpreta um elfo. Aí, minha filha, a porra fica séria. Em setembro desse ano, vai estrear no Prime Video a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Ok, título meio confuso, eu sei. Que vai se basear não no livro O Senhor dos Anéis, mas sim em eventos de outra obra do mesmo autor, chamada O Silmarillion, que funciona como uma espécie de gênese desse mundo ficcional, onde se passam as histórias dos outros livros mais famosos. A série tá cercada de hype porque, claro, é o retorno de uma das franquias mais amadas de toda a cultura pop, ela se propõe a retratar histórias do Tolkien que nunca foram adaptadas antes e supostamente vai ser a série de TV mais cara de todos os tempos, cortesia deste terrível bilionário. Muito obrigado, ó bilionário. Em fevereiro desse ano, a Amazon divulgou um trailer e algumas fotos de divulgação desse lançamento. E embora as imagens sejam bonitas, interessantes, principalmente para quem já leu esses livros, o assunto mais comentado foi o elfo negro. Porque claro que foi. Oh não, um ator negro, eu vou morrer. Eu não tô aqui pra discutir com essas pessoas. Da forma que eu vejo, qualquer adaptação de um livro pra um filme ou pra uma série precisa tomar algumas liberdades. Vários aspectos dos livros de Tolkien vão precisar ser adaptados para que essa história funcione numa mídia diferente, numa época diferente e pra um público diferente. Então por que esse incômodo específico? Imediatamente tenho crise de ansiedade. Nossa, que pergunta difícil. Mas como eu disse, eu não tô aqui pra engajar com certos argumentos. O que eu quero trazer pra essa discussão, nesse vídeo, é um simples fato. Existe um problema racial em toda a obra do Tolkien. Esse problema também se reflete nos filmes do Peter Jackson e provavelmente vai continuar se refletindo na série da Amazon Prime, mesmo se 78 atores negros forem contratados. Porque esse problema não é só de representação. De diversas maneiras, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion e tudo que se passa nesse lugar chamado Terra-média são histórias que se ancoram em teorias raciais ultrapassadas e corroboram narrativas estranhas sobre raça. O que não significa necessariamente que o Tolkien em si era de fato racista ou algo do tipo. Esse é um assunto extremamente complexo e uma discussão muito maior do que simplesmente o cancelamento de um livro lançado há quase 70 anos ou de um autor que nasceu literalmente no século XIX. Então é claro que eu escolhi falar sobre esse tema no vídeo do YouTube. Que excelente ideia! Que ótima ideia. Eu que não vou ficar de fora dessa. Eu adoro o debate. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Esse vídeo não vai ser um review ou nada do tipo. O foco aqui são as questões raciais na obra de Tolkien, com ênfase, mas não restrito ao Senhor dos Anéis. Eu provavelmente vou irritar muita gente com essa discussão. Alguém aí disponível para ler os comentários do vídeo no meu lugar? Seja o que Deus quiser. Talvez seja importante mencionar que eu gosto muito do Senhor dos Anéis, de Tolkien e de todo esse universo. Inclusive, eu reli essa bagaça aqui 20 anos depois da primeira leitura. E foi uma experiência massa. Eu gosto. Continuo gostando. Era exatamente o que eu tava precisando naquele momento. Enfim, gosto. Continuo gostando e ninguém pode me julgar por isso. Mas eu entendo que existem contradições. Tem problemas aqui. E eu quero falar sobre eles sem deixar de lado o afeto que eu sinto por uma obra que, querendo ou não, faz parte da minha vida. Isso aqui não é um vídeo de cancelamento, nem de boicote, mas sim uma tentativa de conciliação entre sentimentos conflitantes. A terceira via do coração. Um outro esclarecimento importante que eu quero fazer antes de entrar no assunto é que eu não vou considerar intencionalidade autoral nessa análise.
Pelo menos não muito. Se você me acompanha por aqui, você já deve saber que, pra mim, o que o autor quis ou não quis dizer importa muito pouco quando a gente tá falando desse tipo de coisa. O que não significa que esse autor é irrelevante nessa análise. Eu vou falar da vida deste homem, porque eu literalmente não sou um baú, mas eu não vou me prender muito nessa parte, não. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Uma trilogia de um vídeo só, por assim dizer. E é nessa primeira parte que eu vou falar um pouco sobre a vida e as crenças pessoais desse autor, mas principalmente sobre como tudo isso se manifesta na obra dele. Ou seja... Opa! Vamos falar da vida dos outros. Parte 1, a Sociedade do Anel, ou contextualizando autor e obra. In this particular world that you've invented, the hereditary principle is very strong. Yes. But do you yourself look back on a world in which the hereditary principle is strong with affection? I do, yes, obviously. But it's also very much easier one, very much, well, I find it very much easier to one in which, out of which make a story. Esse senhorzinho aqui é o famoso John Ronald Reuel Tolkien, ou simplesmente João. Nessa entrevista para a BBC de 1962, já dá para perceber um dos principais traços de personalidade desse autor. Ele detestava quando alguém tentava traçar paralelos entre os livros dele e eventos do mundo real. Toda vez que alguém tentava trazer acontecimentos históricos numa entrevista, ele dava um jeitinho de conduzir a conversa de volta para o mundo ficcional. And you're only concerned with making a story? It was my primary concern, which I started out with. Tolkien odiava a ideia de alegoria e ficava meio irritado quando, por exemplo, alguém comparava O Senhor dos Anéis com a Segunda Guerra Mundial ou o Anel da história com uma arma nuclear. O que é meio curioso, porque essa característica específica dele, essa preocupação em manter a ficção meio isolada em si mesma, parece não dialogar muito bem com o trabalho do próprio João, nem com as ideias que ele aborda lá nos livros dele. It's like in the great stories, Mr. Frodo. Em certa medida, O Senhor dos Anéis é uma história sobre histórias. Os personagens, eles ficam o tempo todo cantando e recitando poemas sobre os heróis, sobre os reis do passado, sobre as vidas que eles vivem ou que não vivem mais, mas que costumavam viver, etc. E essas histórias, essas canções, elas norteiam e elas motivam os acontecimentos do livro, da história que a gente está lendo. O que me faz crer que o João, ele sabe muito bem o poder de uma história para o mundo real. Não é, João? O João morreu há 70 anos. Mas a gente vai chegar nesse assunto aí em algum momento. Por enquanto, vamos pro que interessa. Tolkien nasceu em 1892 na Inglaterra e ele era escritor, poeta, linguista, acadêmico, digital influencer e serviu ao exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Conhecido como um grande nome do gênero fantasia, é ele o autor dos livros O Hobbit, O Senhor dos Anéis, a novela O Rei do Gado e também de vários outros contos, poemas e ensaios que se passam num mundo fictício chamado Arda, onde existe um continente chamado Terra-média. O Silmarillion, a obra que inspira lá a série da Amazon Prime, é uma coletânea desses contos que foi publicada só depois que o autor morreu. E o conjunto de todos esses trabalhos ficou conhecido a partir dos anos 1950 como Legendário e se tornou a principal referência em literatura fantástica até hoje. A Terra-média é um lugar vagamente medieval, cheio de cavaleiros, reis, dragões, tesouros escondidos, joias mágicas, pântanos amaldiçoados e odontologia estética. Olha, meu filho nunca tomou vacina e ele ficou ótimo. E esse mundo tem uma história vasta, complexa e extremamente detalhada. Talvez um pouco detalhada demais, longe de mim julgar. Tem até uma anedota meio comum que se fala sobre o Tolkien que envolve o fato dele ser linguista. O pessoal fala às vezes que primeiro ele criou um monte de idioma da cabeça dele e só depois que ele criou um mundo onde esses idiomas são falados. Igual a Anitta, sabe? E isso às vezes é dito de uma forma que dá a entender que o Tolkien se importava muito mais com as línguas do que com os personagens, as tramas e o mundo da história. E isso não é verdade. Ele se importava com bastante coisa. A outra grande fascinação do Tolkien era com histórias populares, ou em inglês, folklore. O famoso folclore. Os livros que ele escreveu incorporam elementos presentes principalmente na tradição oral do norte da Europa, nas mitologias celta, nórdica e escandinava, nas lendas arturianas e em poemas épicos medievais como Beowulf, por exemplo. E este homem, ele tinha um plano. Ao estudar mitos antigos ligados aos povos germânicos e nórdicos, Tolkien chegou à conclusão de que não existia uma mitologia organizada ligada especificamente à Inglaterra, pelo menos não antes do cristianismo. Então, escrever as histórias do Legendário era uma forma que ele encontrou de construir essa mitologia organizada e de sistematizar esse passado mítico. E Tolkien fez isso usando um dos elementos mais importantes da tradição cristã, Nossa Senhora de Calça Jeans. Tô brincando. É que uma outra característica muito importante do Tolkien é que ele era extremamente católico. Uma das pessoas mais católicas que já existiu, depois da minha avó, claro, e de Jojo Todinho. I love to start a E isso é muito importante por vários motivos.
Deixa eu explicar direitinho. Um dos principais legados do Tolkien no gênero fantasia, como a gente conhece hoje, foi justamente essa sistematização das criaturas, dos lugares e dessas lendas antigas do norte da Europa. Histórias populares, por natureza, são inconsistentes porque elas vêm da tradição oral. Não tem enciclopédia, não existe esse conceito de versão original ou versão correta de uma criatura que existe de formas diferentes e às vezes contraditórias na sabedoria popular. Eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz no TikTok um tempo atrás e eu repito, não existe um elfo original, um dragão original. Mas se você ler qualquer coisa do Tolkien, ou as inúmeras obras que foram direta e indiretamente influenciadas por ele, talvez você acabe acreditando que exista sim. É nesses termos que se fala sobre O Senhor dos Anéis, com essa premissa de que é assim que as coisas são. E Tolkien construiu essa ideia aplicando nas histórias populares o conceito católico de canonicidade. Lá vou eu explicar conceito de novo. Não muda de canal, pelo amor de Deus. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque esse vídeo já tem bastante informação. Mas canonicidade tem a ver com a Bíblia, com quais livros fazem parte ou não da Bíblia. Ou seja, o que é canônico ou não. As igrejas cristãs são muito preocupadas com isso. A Bíblia, como vocês que são extremamente católicas sabem, é um compilado de vários livros. E quais desses livros realmente fazem parte dela é um assunto de disputa entre as várias vertentes do cristianismo. Não só quais livros, mas a forma de interpretar cada livro também. Isso também é importante. Existem muitas divergências sobre o que faz parte ou não da tradição cristã. O que foi que Jesus realmente disse ou realmente deixou de dizer e por aí vai. Por isso que existem bíblias diferentes para igrejas diferentes. Tá todo mundo preocupado em ser o dono da versão definitiva, o corte do diretor, sabe? A versão correta dessas histórias e desses ensinamentos. E essa ideia é tão presente no nosso imaginário que ela se estende também na cultura pop. Nos quadrinhos, nos filmes da Disney, na forma como a gente lê histórias anteriores ao cristianismo e em criaturas mágicas de histórias populares. Oh não, um elfo negro, eu vou morrer. Tudo isso é parcialmente culpa da Bíblia e do Tolkien. O Tolkien aplicou uma lógica católica a histórias que não necessariamente estão ligadas à tradição católica. E eu acho que, como resultado, a gente, de uma forma geral, acabou meio viciado em olhar para as histórias desse jeito específico, procurando encaixar essas histórias dentro de um canon. É isso que aconteceu. É essa a versão original. É assim o jeito certo de contar. Oh não, um elfo negro, eu vou morrer. Mas falando especificamente de O Senhor dos Anéis, junto com essa influência católica, tem uma pequena dose de nacionalismo também. Porque claro que tem. O Tolkien pegou essas criaturas mágicas de diferentes culturas, de diferentes povos, e ele falou assim: tudo isso aqui agora é parte de um passado mítico inglês. É tudo da Inglaterra agora. O que é curioso, porque vários desses contos que inspiraram essas histórias vêm de muitos outros lugares fora da Inglaterra, tipo do leste europeu e da Ásia Central. Não é curioso isso? Até o Anel do Senhor dos Anéis é mais ou menos inspirado numa história chamada O Anel de Bronze, que costumava ser bem mais difundida na Ásia e no Oriente Médio do que no norte da Europa. Enfim, né? Ingleses. Mas o principal problema aqui não é a Gwen Stefanização das histórias populares. A polêmica, o babado, é a ideia de raça. Na Terra-média, um elfo não é simplesmente uma criatura mágica da floresta. Elfos, assim como anões, homens, hobbits e pés de jaca, são povos distintos, cada um com sua cultura e sua história. Middle-earth being, after all, full of strange creatures beyond count. Hobbits must seem of little importance, being neither renowned as great warriors, nor counted among the very wise. E Tolkien divide esses povos com a palavra raça. Essa maneira específica de categorizar povos na ficção se tornou extremamente popular no gênero fantasia, tanto na literatura, quanto no cinema, na TV e nos games. Principalmente quando a gente fala em RPG tipo Dungeons and Dragons. Don't you people know dwarves are terrified of horses? É uma maneira de ver o mundo e as relações humanas que combina as ideias de raça, cultura e habilidade. Quase como se tudo isso fosse uma coisa só. Uma raça, no universo de Tolkien, é uma mistura de traços hereditários e práticas culturais. It has been remarked by some that hobbits' only real passion is for food. A rather unfair observation, as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipeweed. Mas é claro que a gente está falando de ficção, né? Nada disso tem nenhuma conexão com a vida real. Né? Bom, é isso que o Tolkien provavelmente falaria, mas ele morreu há sei lá quantos anos, então quem vai falar agora sou eu. Vamos olhar um pouquinho para essa história? Uma das raças mais importantes em O Senhor dos Anéis são os hobbits, e eles costumam ser representados como um povo antigo, simples, com uma vida tranquila e pastoral. Eles passam a maior parte do tempo fumando e fofocando uns sobre os outros. Eles não têm grandes ambições além dessa vida bucólica,
rústica e campestre. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Comparado com o restante da Terra-média, o estilo de vida dos hobbits é algo que parece ter se perdido no tempo e na história. É um passado rural meio romantizado, sem telas e sem tablets. Os hobbits são um povo comum, e em literatura europeia escrita por pessoas brancas, comum, ordinário, normal, quase sempre significa branco. Nada contra. A maioria das pessoas que vivem nessa Terra-média são brancas porque elas são inspiradas, em tese, em histórias populares contadas por povos também brancos. Ai, que capeta, gente! Em tese. Mas nem todo mundo é branco nesse mundo. As pessoas que não têm a pele clara, limpa e pura nesse lugar quase sempre são monstros ou versões corrompidas de humanos, como Gollum, os Homens do Sul e os Orcs. Esses últimos descritos pelo próprio Tolkien como a corrupção da forma humana vista em elfos e homens, atarracados, largos, nariz chato, pele amarelada, bocas largas e olhos puxados. Na verdade, versões degradadas e repulsivas dos, para os europeus, menos adoráveis tipos mongóis. Imediatamente tenho crise de ansiedade. João do céu, não fala essas coisas na frente das pessoas. Tá todo mundo olhando, menino. Esse não é um exemplo isolado, tá? Acontece bastante. Tem um problema também dos Homens do Sul, que são descritos em O Senhor dos Anéis como quase tão ruins quanto os orcs, e também como ferozes, com olhos negros, longos cabelos negros e anéis de ouro nas orelhas. E alguns têm tinta vermelha nas bochechas e mantos vermelhos. E quando o personagem Sam encontra um desses homens nos livros, a descrição que a gente lê é a seguinte: suas vestes escarlates estavam esfarrapadas, seu corpete de placas de bronze sobrepostas estava rasgado e cortado, suas tranças pretas de cabelo trançado com ouro estavam encharcadas de sangue, sua mão marrom ainda segurava o punho de uma espada quebrada. É claro que essas descrições são sobre pessoas ficcionais que não existem, né? Não tem nenhuma conexão com a vida real. É só uma coincidência que os homens que vêm do sul são descritos como selvagens, corrompíveis, com a pele mais escura, com pinturas de guerra no corpo e anéis de ouro nas orelhas, em oposição aos povos limpinhos de pele clara do norte e do ocidente. Imediatamente tenho crise de ansiedade. João do céu. Mas calma, que nem tudo é tão horrível. Tem várias ideias interessantes em O Senhor dos Anéis. Não é só racismo. É uma obra rica e valiosa. Eu não tô tentando cancelar ninguém. Isso aqui é uma análise midiática. Então, antes de eu entrar na parte mais tenebrosa do vídeo, eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre o que eu realmente gosto em O Senhor dos Anéis. Quais são as ideias que me agradam, que se conectam comigo de alguma forma. Pra não ficar parecendo que eu só vim aqui pra esculhambar, né? E não, eu não vou falar de gays. Hoje não. O Anel do Senhor dos Anéis é um artefato mágico poderosíssimo e inerentemente maligno. Eu vim buscar as joias. Alguém que usa esse objeto pode, talvez, se tornar muito poderoso por um breve momento, mas o corrompimento a longo prazo é inevitável. Não existe uma boa maneira de usar esse anel, mas cedo ou mais tarde, você vai ser corrompido pelo mal depois de usá-lo. Eu vim buscar as joias. E não só você, mas o mundo ao seu redor. In place of a Dark Lord, you would have a queen! Not dark, but beautiful and terrible as the dawn! Treacherous as the sea! Stronger than the foundations of the earth! Essa ideia de corrompimento está muito presente em O Senhor dos Anéis. É a noção de que, se uma pessoa age de forma generosa e justa, o mundo ao redor dela se torna mais generoso e mais justo. Mas se você age de forma corrupta e cruel, o mundo também é influenciado pela sua corrupção e crueldade. Se você sentir muita raiva, o mundo sente sua raiva e fica um lugar pior para todos. E para mim, esse é um dos principais temas da história. A relação moral entre uma pessoa e o mundo onde ela vive, entre o individual e o coletivo. E essa moralidade está muito ligada à natureza. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. Os elfos, por exemplo, eles vivem em harmonia com essa natureza, o que é mostrado nos livros como a forma mais próxima do ideal de existir no mundo. Ano que vem eu quero estar na praia. Quando os vilões atacam, eles destroem florestas, poluem rios e, de uma forma geral, demonstram um profundo desprezo pela natureza e pelos seres que vivem nela. Em As Duas Torres, a segunda parte da trilogia, a cidade de Isengard, dominada pelo mago corrompido Saruman, é retratada como uma espécie de inferno industrial, parecido com a Marginal Pinheiros. Isso em contraste, claro, com o modo de vida pastoral dos hobbits, a harmonia dos elfos com a natureza e os Ents, que são uma espécie de árvores falantes sistematicamente destruídas pelo avanço tecnológico. Many of these trees were my friends.
Essa abordagem é vista por críticos como um comentário sobre ambientalismo e avanços tecnológicos. O Tolkien nasceu em 1890 na Inglaterra, poucos anos depois do que se entende como o período da Revolução Industrial. Os efeitos dessa transição para novos processos de manufatura não só removeu consideravelmente o foco de atenção do modo de vida rural, como introduziu na sociedade novas doenças, problemas sanitários e poluição. Capeta. O Senhor dos Anéis reflete essa mudança de paradigma na Europa. Uma mudança que parece ser vista de forma crítica pelo autor. O modo de vida pastoral, representado pelos elfos e os hobbits, é romantizado, enquanto que a Revolução Industrial, representada por Saruman e Mordor, é meio que bestificada. Isso aqui é o monstro. Isso aqui é o problema. Essa não é a única forma de interpretar essa história, mas é uma interpretação bem óbvia, na minha opinião. O Tolkien está descrevendo um mundo em decadência que precisa ser resgatado. Ele está falando de objetos mágicos, de povos fictícios, de forças sobrenaturais, de bijuterias caríssimas. Minhas joias. Mas as preocupações dele estão muito próximas do mundo real. E, infelizmente, essa preocupação com a degradação do mundo e o corrompimento da raça humana tem uma conexão muito próxima com ideias problemáticas sobre raça. E não dá para fingir que essas ideias ficaram de fora do Senhor dos Anéis. Com isso em mente, essa é a hora em que eu saio um pouquinho da fantasia e venho pra cá, pra vida real. Aceitas esse convite? Parte 2. As duas torres, ou teorias raciais e outras desgraças. Mas no desgaste dos velozes anos da Terra-média, a linhagem de Meneldio, filho de Anário, interrompeu-se, e a árvore murchou, e o sangue dos Númenóreanos misturou-se ao de homens menores. Então adormeceu a vigia das muralhas de Mordor, e seres obscuros arrastaram-se de volta para Gorgoroth. Essa citação aí vem diretamente de O Senhor dos Anéis. Eu sei que alguns de vocês não fazem a menor ideia do que é um Meneldio, um Anário, um Númenor ou qualquer uma dessas palavras estranhas. Como você faz pra ser tão based, tão black pilada? Mas fica tranquilo, para esse vídeo, nenhuma delas importa muito. O importante é o que está implícito aqui. O mundo decai, desanda e degringola quando o sangue de homens puros se mistura com o de homens menores. João do céu! O problema aqui não é só a ideia implícita de que miscigenação é algo moralmente ruim, mas também a premissa de que, de fato, existem homens menores. E é claro que a gente está falando de ficção, etc, etc, etc. Mas olha só, não existe uma redoma de vidro que protege um universo ficcional de seja lá o que existe do lado de fora. Um livro, um filme, uma série de TV, uma música, um NFT, um game, influenciam e são influenciados pelo mundo onde eles surgem. Ideias sobre raça, gênero e sociedade em geral que possam aparecer nessa e em outras histórias não existem num vácuo. Isso não é tão difícil de entender assim, mas no dia a dia, no calor das discussões malucas de rede social, a gente acaba perdendo a conexão com esse raciocínio tão básico. A cultura pop não existe fora da sociedade. Essa frase que apareceu aqui na tela do Senhor dos Anéis, ela reflete debates sociológicos que influenciaram e continuam influenciando a vida de populações inteiras. Então vamos tentar entender esse problema. Para começo de conversa, é importante explicar aqui uma outra ideia muito básica. Bom, raça não existe, biologicamente falando. Mas só porque algo não existe, não quer dizer que não seja real. Eu estou pensando. O paralelo que eu gosto de fazer, às vezes, é com dinheiro e com fronteiras entre países. Uma nota de 20 reais só tem valor porque a gente acredita que ela tem valor. E uma linha imaginária que separa duas nações tem consequências drásticas nas vidas das pessoas que moram nesses lugares. Essa linha, mesmo imaginária, pode limitar o acesso a políticas públicas que são fundamentais para sua vida. Distribuição de vacinas, por exemplo. João Dória, calcinha apertada. É desse tipo de coisa que eu tô falando quando eu digo que raça não existe, mas é muito real. Seria ótimo se a gente vivesse num mundo pós-racial, eu acho. Talvez essa devesse ser a meta? Não sei também. Dá pra ficar muitas horas debatendo só essa questão específica e eu não tenho nem roupa pra isso. O que é fácil de entender é que a gente não tá nem perto de viver nessa utopia pós-racial aí. A gente vive num mundo em que determinados grupos de pessoas são racializadas e, consequentemente, marginalizadas. E isso tem tudo a ver com essa ideia de homens menores que aparece lá no Senhor dos Anéis. Porque a ideia de raça, como a gente entende hoje, ela surge no imaginário humano como uma forma de hierarquizar e subjugar diferentes grupos. A escravidão e a colonização
elas não surgem porque existem raças. É o conceito de raça que surge para justificar escravidão e colonização. E mesmo depois que já existia um certo consenso de que a espécie humana não pode ser biologicamente dividida em raças, essa mentira continuou sendo empurrada goela abaixo porque era uma mentira conveniente para quem escravizava e colonizava. Povos originários eram, e ainda são, representados como selvagens que precisam ser domesticados. E pessoas negras vindas do continente africano eram e ainda são descritas muitas vezes como uma subcategoria humana com uma aptidão natural para servir. Vários cientistas publicaram muitos estudos que comprovavam essas ideias lá no século XVIII e XIX. Tudo mentira, claro. Um monte de essencialismo biológico sem nenhuma base na realidade concreta. E ainda tem gente hoje que fala sobre raça nesses termos, que diz que homens negros são biologicamente mais propícios a agredir mulheres, que pessoas indígenas são naturalmente preguiçosas e, enfim, muitas outras histórias que são contadas como se fossem fatos científicos. E não são fatos científicos, tá? Tem muitos detalhes que eu não vou mencionar aqui, e esses pensamentos sobre raça, eles não se espalham pelo mundo de forma homogênea. Eu vou deixar umas referências aqui na descrição para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Por favor, não tome minha palavra como verdade absoluta, eu sou apenas um gay. E tem muita nuance específica do Brasil, tem muita nuance específica dos Estados Unidos, da África do Sul e de vários outros lugares. Eu não vou entrar em nada disso hoje, porque, novamente, eu sou apenas um gay. E eu quero focar especificamente na relação entre essas ideias gerais sobre raça da vida real e as ideias de raça que aparecem em O Senhor dos Anéis. Porque essa relação, ela é muito mais próxima do que parece. Então, ok. Por onde eu começo a explicar exatamente? Tá. Deixa eu pegar meus slides, tô brincando. O que a gente entende hoje como raça é o resultado da combinação entre interpretações equivocadas de evolução biológica, com leituras desonestas de textos bíblicos e um tiquinho assim de desonestidade intelectual. A ideia era agrupar grupos populacionais inteiros de diferentes etnias e de diferentes culturas e dizer que essa galera aqui, biologicamente, é tudo uma coisa só e só serve para escravizar. É por isso que a ideia de evolução biológica ela vai ser distorcida para criar uma hierarquia de raças. Hierarquia é uma palavra muito importante aqui, inclusive. A premissa é a seguinte: se a humanidade está evoluindo biologicamente, quem é que está na frente? Na vanguarda dessa evolução? De acordo com brancos europeus, a resposta é brancos europeus. Essa deturpação das ideias de Darwin costuma ser chamada de darwinismo social. E quem explica isso melhor é um historiador chamado Ibram Kendi. Ele fala o seguinte: a raça branca naturalmente selecionada estava vencendo a luta, estava evoluindo, estava se dirigindo à perfeição segundo os darwinistas sociais. Os três únicos cenários para as raças, entre aspas, mais fracas eram extinção, escravidão ou assimilação. Dá para entender que tem uma falsa ideia de hierarquia, né? Uma corrida imaginária onde quem está na frente são os brancos europeus que criam todo um aparato pseudocientífico para justificar essa vantagem, para justificar a dominação. Algumas pessoas vão levar essas ideias a alguns extremos. Por exemplo, se você parte da premissa de que existem raças superiores ou mais aptas a existir no mundo, é essa galera que deveria estar se reproduzindo para que essa evolução seja acelerada. Chama eugenia isso. E todo mundo sabe no que foi que deu, né? E aqui eu cito novamente o Ibram Kendi. O movimento eugênico transatlântico visava acelerar a seleção natural com políticas que encorajavam a reprodução entre pessoas com genes superiores e tornar a escravizar ou matar as geneticamente inferiores. A indignação global depois das políticas voltadas para a eugenia genocida da Alemanha nazista em meados do século XX levou à marginalização do racismo biológico no pensamento acadêmico pela primeira vez em 400 anos. E, no entanto, a marginalização no pensamento acadêmico não significou a marginalização no pensamento comum. E é nesse pensamento comum que surge a ideia de raça em O Senhor dos Anéis. O Tolkien constrói esse conceito de raça no mundo ficcional dele, também baseado em hierarquias e em essencialismos biológicos. E eu quero acrescentar também que, já que o Tolkien era extremamente católico, é importante lembrar que, enquanto o darwinismo social dava uma base pseudocientífica às práticas racistas e coloniais, muita gente vai tirar da Bíblia a base teológica para o racismo. Tem uma galera que diz até hoje que os povos africanos são os descendentes amaldiçoados de Canaã, o que serve de justificativa para escravizar e subjugar pessoas negras durante séculos. Novamente, hierarquias e essencialismos biológicos que também aparecem na obra do Tolkien. De acordo com a pesquisadora Helen Young, nesse livro aqui, na Terra-média, ao contrário da realidade, a raça é objetivamente real e não socialmente construída. Existem espécies, elfos, homens, anões, etc., mas dentro dessas espécies existem raças que estão de acordo com a teoria racial do século XIX, em que seus atributos físicos, cor do cabelo, etc., são pessoais e culturais. Há também uma hierarquia racial explícita, que é, novamente, real no mundo da história. A Terra-média é literalmente a terra da fantasia de um racista. Não sou eu que tô falando isso não, tá?
Mas eu concordo. Mas será que isso quer dizer que o Tolkien em si era racista? Veja só, eu consigo ser ponderada também, tá? Não, mas é sério, vocês não estão entendendo. Eu sou muito ponderada. O pessoal me vê andando na rua e eles ficam gritando, ponderada, ponderada. Ai, ai. Bom, a minha opinião ponderada é a seguinte. Eu acho que o Tolkien estava reproduzindo ideias comuns do pensamento inglês do começo do século XX. Mas eu não quero falar que ele era um homem do seu tempo, não. Eu acho esse argumento muito besta e muito simplório. Porque vários homens, mulheres e tudo que existe no meio do caminho também existiam na época do Tolkien. Incluindo pessoas negras, indígenas, etc. Todo mundo pensava igual nessa época? Por que o homem branco em inglês precisa ser o referencial humano de uma época? Essa lógica é, inclusive, uma parte fundamental do problema que a gente está discutindo nesse vídeo. Porque assim, ó, parte do paradoxo do racismo é justamente a construção dessa figura do outro, que é diferente do eu. E aí você atribui características negativas a esse outro. Você desumaniza esse outro. Você fala que ele não é gente mais. Essa figura do outro é construída, claro, a partir de um referencial branco e europeu. Mas não só isso. O referencial é branco e europeu, mas é burguês também. Porque não dá pra gente esquecer que raça e classe andam quase sempre bem juntinhos. Para ilustrar essa ideia, eu quero contar uma história sobre gin. Vai fazer sentido, fica comigo. Não muda de canal, pelo amor de Deus. Em 1750, o gin foi proibido na Inglaterra com a desculpa de que a bebida incentivava a preguiça e a criminalidade. Preguiça, assim, de garota, de ninfeta. Nessa época, gin era um negócio meio barato e estava muito associado à classe trabalhadora, pobres em geral, em oposição à cerveja, que era meio que uma bebida de rico, por algum motivo. Tempos mudam, né? Nesse mesmo ano, em apoio à proibição, o pintor William Hogarth, esse aqui, não esse, produziu 2 gravuras retratando o que na cabeça dele seria a Rua da Cerveja e a Rua do Gin. A Rua da Cerveja sendo um lugar mais chique, sofisticado, no bairro de Pinheiros, enquanto que a Rua do Gin é o Largo Santa Cecília, ou o Mercado da Boa Vista, ou enfim, a rua da galera que liga a caixa JBL na praia. Esse nojinho burguês em relação aos hábitos da classe trabalhadora, junto com as primeiras ideias de evolução biológica e as contradições do pensamento colonial, vão produzir um grande pânico de que a sociedade está em decadência moral em decorrência da miscigenação e de Pablo Vittar recebendo dinheiro da Lei Rouanet. Essas ideias aparecem numa desgraça chamada Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, escrito pelo francês e racista Arthur de Gobineau, que, alerta de curiosidade bacana, visitou o Brasil em 1869, inclusive, e era amigo do Dom Pedro II, e escreveu umas coisas super bacanas sobre a população brasileira. Por exemplo, que se em vez de se reproduzir entre si, a população brasileira estivesse em condições de subdividir ainda mais os elementos daninhos de sua atual constituição étnica, fortalecendo-se através de alianças de mais valor com as raças europeias, o movimento de destruição observado em suas fileiras se encerraria, dando lugar a uma ação contrária. Ok. Esse cara, ele acreditava que, por causa da miscigenação, a população brasileira entraria em extinção em mais ou menos uns 200 anos, o que, pensando bem, queria eu estar em extinção. Mas enfim, o motivo de eu estar falando sobre leis inglesas e racistas franceses num vídeo sobre O Senhor dos Anéis é para mostrar que as ideias que o Tolkien trabalha nos livros dele não estão isoladas do resto do mundo. Eu tô insistindo nessa tecla porque é a tecla mais importante. Depois do número 8, claro, eu te amo, número 8. Quando o Tolkien escreve no livro dele essa frase falando sobre o sangue de homens menores, ele tá reverberando, mesmo que inconscientemente, a teoria da degeneração, defendida por gente tipo Arthur de Gobineau, que achava que o grande problema da humanidade era a miscigenação e que defendia políticas públicas destinadas a combater a proliferação desses homens menores ou geneticamente menos favorecidos. Se é que me entende. É esse tipo de ideia que vai dar origem ao movimento eugênico e vocês sabem muito bem o que. E novamente, eu não acho que o Tolkien era, ele em si, racista ou que ele nutria algum tipo de simpatia pelas teorias raciais do ou do movimento eugênico. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se posicionou contra essas teorias. De um jeito meio estranho, mas posicionou. Mas, infelizmente, muitas dessas ideias ainda estavam impregnadas no pensamento comum europeu do começo do século XX. E mesmo que de forma inconsciente, o Tolkien meio que reproduzia esse pensamento. Essas contradições se manifestam não só na descrição de povos não brancos das histórias que o Tolkien escreveu, mas em toda a lógica moral desse universo ficcional. A premissa de que o mundo decai quando os sangues se misturam, de que povos do sul são mais suscetíveis à influência do mal, e a própria ideia do mal como algo que é estrangeiro, que vem de fora, que corrompe e contamina pessoas puras e brancas. Tudo isso está alinhado com vários aspectos do racismo biológico e com as origens ideológicas de muitas desigualdades
desigualdades que persistem ainda hoje. E O Senhor dos Anéis, como eu disse no início, deixou um legado imenso na fantasia. Essa maneira específica de categorizar povos se tornou quase que uma regra não oficial desse tipo de história. Tem um pesquisador chamado Paul B. Sturtevant que descreve esse fenômeno como o pecado original do gênero. Ele fala o seguinte: a concepção de raça de Tolkien é um grande problema. Suas ideias foram construídas como o cerne da fantasia, não apenas na literatura, mas também em filmes e jogos. Os autores contemporâneos tiveram que trabalhar duro para libertar o gênero desse pecado original. E existe ambiguidade e nuance também. Tolkien não acreditava na ideia de mal absoluto. E dá para perceber isso nos livros quando você lê com um pouquinho mais de atenção. Mas essa e muitas outras nuances se perderam nas conversas sobre a obra, principalmente por causa dos filmes do Peter Jackson, que eu também adoro, apesar de tudo. É possível gostar e criticar ao mesmo tempo. O diretor, na minha opinião, apostou ainda mais nos essencialismos biológicos e nos estereótipos raciais. Os orcs dos filmes são ainda mais horríveis e nojentos do que nos livros. Os Haradrim, os Homens do Sul, são ainda mais unidimensionais. E não existe sequer uma tentativa de refletir sobre nenhuma dessas questões, nem de longe. Back on the menu, boys! E tudo isso continua influenciando autores mais contemporâneos que muitas vezes reproduzem essas representações e arquétipos com pouca ou quase nenhuma reflexão. Mr. Harry Potter wishes to make a withdrawal. And does Mr. Harry Potter have his key? O problema racial de O Senhor dos Anéis não é só que tem pouca diversidade ou que os povos racializados são os vilões. O problema é a história que existe por trás da história. Existe um problema estrutural que está no cerne de como esses livros foram criados e como eles influenciaram muito do que veio depois deles. E agora a gente está aqui, né? Em 2022, uma nova adaptação de O Senhor dos Anéis está sendo produzida com um orçamento bilionário e uma aparente preocupação com pelo menos alguns desses problemas. A solução que a série do Prime Video apresenta para essas questões é justamente adicionar representatividade. Mas será que isso é suficiente? Peraí. Ui. Ai. A resposta é não. Não é o suficiente. E eu vou explicar por quê. Parte 3. O retorno do rei, ou o problema da representatividade. Você acha que outras famílias têm esses problemas? Desde o início dos tempos. Essa cena tá no filme Os Jetsons e os Flintstones se encontram, que foi lançado em 1987, mais ou menos 20 anos depois que as séries originais foram exibidas pela primeira vez na TV americana. Parte do apelo desse encontro entre uma família do passado e uma família do futuro tá justamente nessa descoberta das similaridades entre dois grupos familiares distintos. Milhares de anos separam Fred e George, Vilma e Jane, mas no fundo, lá no fundo, eles são todos iguais. Adorei o seu vestido! Ora, obrigada! Você precisa me contar onde arrumo o cabelo! No decorrer das décadas, os Flintstones e os Jetsons se tornaram as principais referências dos recortes temporais que eles deveriam representar. E não só nos Estados Unidos. Em setembro do ano passado, ao avaliar a situação política do Brasil, a cantora Rita Lee usou os personagens da Hanna-Barbera como uma espécie de parâmetro civilizatório. Ela falou o seguinte: é assustador ver gente no comando com uma mente tão ultrapassada. Era pra gente estar nos Jetsons e estamos voltando pros Flintstones. É definitivamente uma maneira de enxergar o problema, né? A gente era os Flintstones e se não fosse por certas pessoas, a gente já deveria ter se transformado nos Jetsons. Mas eu acho que eu tô fugindo do tema, né? Menos um ponto na redação do Enem. O que eu quero falar aqui é sobre o que essas famílias representam. E eu prometo que tem a ver com o tema do vídeo, tá? Eu acho. Os Jetsons estreou em 1962 e representava um sonho de futuro para quem vivia nos Estados Unidos nessa época. Em um momento de recuperação da Segunda Guerra e no fervor da corrida espacial, era revigorante para uma certa audiência imaginar esse futuro moderno, tecnológico, cheio de possibilidades, carros elétricos, robô aspirador, reuniões por Zoom. Você travou. Era assim que se projetava o século XXI, 50 anos atrás. A tecnologia amiga do homem, a serviço do capitalismo e que só traz coisas positivas. Um sonho simples e fácil de conseguir. Então me dá uma passagem, querido. Tudo muito diferente da realidade pré-histórica e bem atrasada dos Flintstones. Será?
Nem tanto. Cada uma dessas famílias vive na sua realidade distinta, mas eles têm pelo menos uma coisa em comum. Todo mundo branco. As duas séries vinham seguindo uma tendência das sitcoms, que estavam super em alta desde os anos 50, de representar a vida do americano médio. Aquelas histórias que todo mundo poderia se identificar. Mas todo mundo quem? Quem é esse americano médio? A família de classe média, branca, heterossexual, 2 filhos e um cachorro. Nada contra. O resumo da história que liga os Flintstones aos Jetsons é o seguinte: da Idade da Pedra ao mais distante e utópico futuro, a gente tem pelo menos uma constante. Adorei o seu vestido! A família nuclear branca e heterossexual, uma instituição universal, quase sagrada e maior que o tempo. Tudo pode mudar, mas não ela. O problema aqui não é só que não existem pessoas negras no futuro proposto pelos Jetsons, mas sim a narrativa que existe por trás da concepção desse futuro, a história por trás da história. Essa ideia de família, um único modelo de família que resiste firme e intocada ao passar dos séculos. Uma ideia que parece muito inocente, mas que gera muitas implicações. Mas o que é que isso está fazendo aqui em nossa casa? É Rose, nossa nova empregada, Jorge. Não dá pra resolver esse problema só com representatividade, dá? Não? Nem um pouquinho? Tá bom, vai. Representatividade pode ser um caminho. And Uhura, whose name means freedom. She walks in beauty like the night. Jornada nas Estrelas é tida como uma série pioneira em vários aspectos, dentre eles a questão da representatividade. A atriz Nichelle Nichols, que interpretava a personagem Uhura, foi uma das primeiras atrizes negras que apareceram na TV americana num papel principal, sem ser uma empregada doméstica. E ela também protagonizou o primeiro beijo interracial da história da telinha. Isso na década de 60 nos Estados Unidos. Em 1967, a atriz considerou largar a série para seguir carreira na Broadway, mas foi dissuadida da ideia por ninguém menos que Martin Luther King. Ela contou essa história em 2015 da seguinte maneira: o Dr. King se aproximou de mim e disse algo como, abre aspas, Nichelle, goste ou não, você se tornou um símbolo. Se você sair, eles podem substituí-la por uma garota branca de cabelos loiros. E será como se você nunca tivesse estado lá. O que você conquistou para todos nós só será real se você ficar. Fecha aspas. Isso me fez pensar em como seria para os fãs negros de todo o país se eles me vissem sair da série. Eu vi que isso era maior do que apenas eu. Então sim, representatividade importa. Era isso que eu tinha que dizer? O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém. Mas sem deboche agora. A presença de uma mulher negra em Jornada nas Estrelas não é só a presença de uma mulher negra. É um símbolo, é uma sinalização para a audiência e para o mundo de que mulheres negras existem. O que, na minha opinião, é muito pouco. Mas eu entendo a importância, não só aqui, como em outros casos emblemáticos. É difícil, por exemplo, não se emocionar ao ver a sessão especial de Pantera Negra só com crianças negras. Isso é muito bonito, é muito impactante. Um ator negro ser o principal do filme, isso daí não é pra ontem que acontece, não é... Tipo, é surreal. Mas existem limites para representatividade. Sim, é simbólico. Sim, é poderoso. E pode ser uma ferramenta importante para essa narrativa perversa que diz que o futuro só existe pra gente branca, cis e hétero. Mas e aí? O que mais? Dá pra sair da superfície? Só um pouquinho? Dá pra chegar um pouquinho mais perto da raiz do problema? E as outras narrativas perversas sobre raça, gênero e classe? E as histórias por trás das histórias? Porque é fácil confundir o problema da diversidade com o próprio racismo em si. Mas falta de representação, falta de diversidade são sintomas de um problema maior, de uma história maior. Eu tô pedindo demais? Será que eu tô sonhando alto demais no mundo em que tem gente que perde a compostura por causa de um elfo negro? Oh não, um elfo negro, eu vou morrer. Vamos continuar conversando porque eu não acabei ainda não. Entre o musical Hamilton, a série Bridgerton e muitos outros exemplos mais contemporâneos, existe uma tendência curiosa nos Estados Unidos que costuma ser chamada de colorblind casting. Eu não sei como traduz isso para português, mas é a prática de escolher o elenco sem considerar a etnia, cor da pele, sexo ou gênero. Na série Bridgerton, a trama se passa no início dos anos 1800 e ela é focada na aristocracia britânica, num mundo em que, inclusive, a rainha da Inglaterra é negra. Flawless, my dear. Isso não é bem uma invenção não, viu? Muitos historiadores alegam que há fortes indícios de que a rainha Charlotte tinha raízes negras e foi a primeira e única ocupante não branca do trono. Para além dela, em qualquer festa, e a série é cheia delas, dá pra ver uma diversidade enorme. O mundo é colorido, todo mundo é lindo, todo mundo tem direito de ocupar os mesmos lugares, o Zig Duplex estava bombando nessa época, e apesar disso gerar imagens poderosas e permitir uma ressignificação de um passado tenebroso, principalmente quando essa diversidade acontece também atrás das câmeras, existe uma leva de críticas que acha que
desconsiderar a raça nesses casos específicos pode levar a uma invisibilização histórica da questão racial. Ou até pior, corre-se o risco de glorificar um período histórico extremamente violento para pessoas não brancas. Enquanto mostrar que nessa sociedade é normal pessoas de todas as raças coexistirem e dar oportunidade de contar histórias de personagens negros que não são sobre as cores das suas peles, também se perde oportunidades de debater questões que ainda não estão resolvidas. Uma cena como essa, esse tipo de ostentação no século XIX, só existiu graças à colonização de outros povos. Separar uma coisa da outra pode ser uma forma de esvaziar a discussão. Mas aí você pode estar se perguntando assim: ah, Thiago, então quer dizer que toda história que tem personagens negros tem que ser sobre raça? Não. Ah, então qual que é a solução, então? Eu não sei. Mas vamos voltar para O Senhor dos Anéis. Lá em 2010, durante a produção de O Hobbit, um diretor de elenco foi demitido por publicar em um anúncio que procurava figurantes e na descrição pedia que tivessem pele clara, mesmo isso não sendo um pedido vindo do diretor Peter Jackson. Curiosamente, mesmo depois da demissão desse produtor, o elenco seguiu sendo bastante branco. E como eu disse antes, os filmes do Peter Jackson, O Senhor dos Anéis e O Hobbit, apostaram ainda mais na branquitude dessas histórias. Se você lê os livros do Tolkien e fica com uma pulguinha atrás da orelha, essa pulguinha vira um elefante depois dos filmes. Atrás da minha orelha. Um elefante atrás da minha orelha. Querendo ou não, e é muito difícil pra mim admitir isso, O Senhor dos Anéis é a fantasia da supremacia branca. É uma história que glorifica valores brancos e transforma em monstro tudo que tá fora dessa fantasia. Não é só isso, mas não dá pra fingir que isso não tá lá. Sim, existem nuances. Sim, existem discussões importantes, relevantes até. Sim, existem muitos motivos para se envolver emocionalmente com a Terra-média e com os povos que vivem lá. It's me. It's your Sam. Eu não tô dizendo que tá errado gostar disso aqui. Eu adoro isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu tenho todos os livros em casa. É meio que minha literatura de conforto e, inclusive, salvou minha saúde mental durante a pandemia. Obrigado. Mas não dá pra fingir que esses problemas não estão aqui. É difícil, eu sei. Eu também sofro. E como que eu lido com isso, então? Será que é possível salvar O Senhor dos Anéis das suas próprias contradições? A gente tá em quê? 5 horas de vídeo? E eu não tenho nenhuma resposta definitiva pra essa pergunta. Tem gente que diz que um elenco diverso é um passo importante pra ressignificar o legado problemático da obra de Tolkien. E eu meio que concordo, mas até certo ponto. É um bom primeiro passo, tá? Eu reconheço isso. Já algumas pessoas dizem que o melhor seria simplesmente deixar essa história cair no esquecimento, o que eu não sei se é bem possível. A gente tá falando de uma obra fundamental que praticamente define o gênero literário inteiro, não só literário, inclusive. Mesmo se a gente, sei lá, esquecer O Senhor dos Anéis, o legado da obra persiste e não pode ser simplesmente apagado da história. Não é assim que se resolve problemas estruturais, Michelle. Quem é Michelle? O que eu pessoalmente acho é que O Senhor dos Anéis precisa de uma ressignificação completa, parecida com o que rolou na série Lovecraft Country, lá da HBO. Essa série não é perfeita, mas na minha opinião, ela faz um trabalho interessante ao tentar lidar com o legado problemático de H.P. Lovecraft, um romancista do século XIX que definiu o gênero horror, influenciou um monte de gente que veio depois dele, mas era um supremacista branco que enfiava suas ideias racistas de forma implícita e explícita em toda a sua bibliografia. E ele era a cara do Mark Zuckerberg também, o que não é bom pra ninguém. Então, quando Matt Ruff escreveu o livro que deu origem à série da HBO, ele fez algo diferente do que a gente costuma ver em adaptações e releituras de obras antigas. Ele incorporou a questão racial na narrativa e colocou seus personagens negros enfrentando as criaturas monstruosas criadas pelo Lovecraft. Tudo isso virou parte integral da obra, sem negar que Lovecraft era assumidamente racista e ressignificando o que tinha de interessante no universo ficcional que esse desgraçado aqui criou. Mas para que algo assim seja possível de ser feito com O Senhor dos Anéis, a gente teria que lidar com... E se as pessoas já ficaram revoltadas com um simples elfo negro, imagina com essa ideia um pouquinho mais ambiciosa que eu tô sugerindo aqui. Mas beleza, talvez a gente nem precise chegar tão longe. Um dos meus exemplos preferidos nesse sentido vem... Quem poderia imaginar? Da Netflix. Is this true? Can you summon light? Em Sombra e Ossos, outra trilogia de livros de fantasia que foi adaptada como série pela Netflix em abril de 2021, a atenção pela diversidade acabou batendo de um outro jeito. Os primeiros livros deram origem ao chamado Grishaverse, que inclui hoje 12 livros e, claro, o funk da Grisha Xoxota. A trama se passa dentro de um império inspirado na Rússia czarista e nenhum personagem tem sua raça descrita, o que levou muita gente a presumir que...
sendo Sombra e Ossos uma obra contemporânea, publicada primeiro em 2012, chegou um momento em que a autora, Leigh Bardugo, percebeu que tinha algo faltando aí nesses livros. Um certo problema, um molho, por assim dizer. A partir dos spin-offs da primeira trilogia e todas as sequências seguintes, ela passou a especificar e povoar esse universo com uma diversidade muito maior de personagens. Inclusive, uma grande mudança dos livros para a série de TV, que é produzida pela própria Bardugo, foi mudar a etnia da protagonista, Alina, interpretada pela atriz Jessie Mei Lee, que é birracial, assim como a personagem passou a ser no seriado. É uma mudança sutil, que faz muita diferença e adiciona camadas mais profundas a uma história que aborda justamente questões de colonização, imperialismo e segregação. When you're different, when you look different, everything's at risk of becoming a fight. Eu não tô dizendo que uma série do Senhor dos Anéis produzida em 2022 deveria fazer a mesma coisa, mas é meio isso que eu tô dizendo, sim. Quando eu tava relendo O Senhor dos Anéis no ano passado, um aspecto temático que chamou minha atenção foi justamente o que o pessoal chama às vezes de ambientalismo ou a relação dessa história com a natureza. Como eu disse antes, os vilões da trama, Mordor, os orcs, Saruman, demonstram um certo desprezo por essa natureza. Em contraste a essas figuras monstruosas e gananciosas e ao agronegócio, a gente tem os elfos, um povo que não só vive em harmonia com o meio ambiente, como essa harmonia não é um impedimento para que eles desenvolvam cultura, conhecimento, sabedoria e tecnologia. Os filhos dos filhos. Eu leio esses elfos como uma alternativa ao desenvolvimento tecnológico extrativista representado por Saruman e pelos orcs. É uma forma de existir no mundo como parte da natureza e não em oposição a ela. E é esse povo aí que, em certa medida, está ali resistindo a um processo de colonização ligado, pelo menos esteticamente, a uma lógica industrial. Eu, pessoalmente, acho que essa história ficaria bem mais interessante se nenhum desses elfos fossem brancos. Tô doida? Reflete aqui comigo. Quando você pensa em, sei lá, resistência a um maquinário industrial extrativista, quem são as pessoas que estão na linha de frente contra esse processo? Quem são os povos que sofrem as consequências diretas disso aí? Quem são os povos que são forçados a resistir? Quem é a galera que tem propostas alternativas de coexistência com a natureza? Como essas pessoas são? Elas são todas loirinhas do olho verde? Talvez algumas sim, vai, mas sei lá, dorme com essa ideia aí na sua cabeça. Pensa um pouquinho sobre isso. Será que uma mudança aqui, especificamente, não deixaria essa história mais interessante, mais rica, mais conectada com o mundo de hoje? É só um pensamento mesmo, longe de mim. Boa sorte tentando convencer o dono da Amazon de que essa estratégia tem algum valor. E boa sorte tentando convencer a galera que tem os direitos sobre o Legendário de que a melhor forma de lidar com o legado de Tolkien é largando mão do canon. Porque é isso que eu realmente acho, sabe? Se tem um novo Batman e um novo Homem-Aranha todo ano, talvez seja a hora da gente pensar em novas leituras de Frodo, Aragorn e Ana Maria Braga. Por que não? A gente precisa de novas histórias, a gente precisa de novas perspectivas. Mas eu não tô falando isso no sentido de pegar tudo que veio antes e jogar na vala. Eu tô falando isso porque O Senhor dos Anéis é tão bom. Eu gosto, eu não quero jogar isso aqui na vala. Tem muita coisa pra se apreciar aqui, sabe? Mas alguém tem que ter coragem e dedicação pra mexer nesse babado, pra botar o dedinho na ferida, sabe? Ai, dói. Mas é importante. E eu não sei se Jeff Bezos é o grande nome que vai nos guiar neste caminho de ressignificação dessas narrativas. Mas a gente tem que brigar por esses caminhos. Porque, novamente, a gente precisa de novas histórias. Não só essas que a gente lê e assiste, mas as que estão por trás delas. As histórias por trás das histórias. Se é que você me entende.
Menina, que vídeo longo. Será que alguém chegou até aqui?